Antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo de dobrarmos nossos joelhos ou fecharmos os olhos, convido você a parar. Só por um instante. Respire fundo. Silencie a correria do mundo lá fora. Porque às vezes, o que mais precisamos não é falar com Deus primeiro, mas ouvir. Ouvir o que Ele já disse, o que Ele está dizendo agora e o que Ele ainda vai revelar ao nosso coração. Desde o início dos tempos, desde aquele momento no Éden, onde a voz de Deus caminhava com Adão e Eva entre árvores e rios, algo precioso se perdeu. Quando eles escolheram desobedecer ao Criador, o pecado se espalhou como veneno, e com ele vieram a dor, o caos, as dúvidas e a separação. O mundo que antes era puro e harmonioso começou a se romper. Mas o mais devastador não foi a mudança da natureza em si, foi o que aconteceu dentro de nós. O pecado não ficou do lado de fora, ele se infiltrou na alma, tornou-se parte da nossa condição humana. Em Jeremias 17:9, a palavra afirma: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sem Deus, o coração do ser humano se torna vulnerável, cheio de fissuras por onde se escondem mágoas, invejas, orgulho silencioso, ambições disfarçadas de necessidade, desejos que nos afastam da santidade. Essas coisas, mesmo quando escondidas dos olhos dos outros, crescem e cedo ou tarde dão fruto. E muitas vezes esse fruto traz ainda mais dor para nós e para quem está ao nosso redor. Um coração distante de Deus é solo fértil para confusão, destruição e ataques invisíveis. Se essa mensagem falou com você, escreva "Fala, Senhor" nos comentários. Vamos declarar juntos que nossos ouvidos e corações estão abertos para ouvir a voz de Deus. Quando nosso coração se afasta de Deus, torna-se terreno vulnerável. É nesse espaço de distanciamento que o inimigo se infiltra. E não pense que ele sempre chega com barulhos ou ameaças visíveis. Muitas vezes, ele se aproxima com sussurros, dúvidas sutis, pensamentos que parecem inofensivos, mas carregam veneno. Será que você é mesmo amado por Deus? Será que Ele está ouvindo suas orações? E se Ele estiver distante demais para se importar? Essas pequenas insinuações são como rachaduras numa parede, a princípio quase imperceptíveis, mas com o tempo comprometem toda a estrutura. É exatamente nesses momentos de cansaço, confusão, medo ou desânimo que Satanás age. Ele não apenas tenta nos empurrar para o pecado, ele tenta nos afastar da verdade. A verdade sobre quem somos, a verdade sobre quem Deus é. E se ele conseguir distorcer essa percepção, ele enfraquece nossa fé, rouba nossa identidade e mina nossa confiança. Mas aqui está a verdade que o inimigo odeia. Nós não estamos sozinhos. Não somos indefesos, não somos fracos sem esperança. Servimos a um Deus vivo, um Pai que vê todas as coisas, que conhece cada lágrima, que entende cada batalha, até aquelas que ninguém mais vê. E mais do que isso, Ele prometeu nunca nos abandonar. Não somos apenas observados por Deus de longe, somos acompanhados por Ele de perto, no meio do campo de batalha. Ele não é um espectador, Ele é nosso guerreiro, nosso abrigo, nosso refúgio no meio da tempestade. Quando nossas forças se acabam, Ele se torna a nossa força. Quando o medo tenta nos paralisar, Ele é a coragem que se levanta dentro de nós. Quando tudo parece desmoronar, Ele é o chão firme sob nossos pés. Se você crê que Deus luta ao seu lado, escreva nos comentários: Deus é minha força. Vamos declarar isso com fé e confiança. Deus não é apenas presente, Ele é constante. Ele não vem e vai conforme nossos acertos ou falhas. Ele não está conosco só quando estamos fortes, cheios de fé e coragem. Ele está conosco quando caímos,
quando estamos exaustos, quando sentimos medo e queremos desistir. O Senhor não vira o rosto diante da nossa fraqueza. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. A Bíblia diz em Salmo 121, 7 e 8: O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pense nisso. Cada passo que você dá, seja para fora de casa ou para dentro do seu quarto, seja no dia de maior vitória ou na noite mais escura da alma, Ele está ali, guardando, protegendo, amando. O Senhor guarda a nossa vida inteira, da superfície à profundidade. Ele guarda nossos movimentos visíveis e também os pensamentos mais secretos. E quando o inimigo tenta invadir, Deus não recua. Ele se posiciona, Ele defende. Segundo 2 Tessalonicenses 3:3, o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus está firme. Quando o diabo tenta semear mentiras, o Senhor afirma a verdade. Quando as trevas se aproximam, Ele acende sua luz em nós. E quando atravessamos vales sombrios, e sim, às vezes é necessário atravessar, Deus caminha conosco, como promete o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não somos poupados do vale, mas somos acompanhados por um pastor fiel que jamais nos deixa andar sozinhos. Sua presença é o que transforma o terror em esperança, a incerteza em paz. Se você confia que Deus está contigo no vale, escreva: Tu estás comigo, Senhor. Declare isso sobre sua vida agora. Há dias em que tudo parece pesado demais. Você olha ao redor e vê um mundo em colapso. Injustiça, violência, divisão, dor. Mas às vezes o pior não está do lado de fora, está dentro. É quando a tristeza chega sem aviso, quando a ansiedade nos sufoca, quando a dor se instala em nossa própria casa, nos nossos próprios pensamentos. É nesse silêncio que o sofrimento grita mais alto. Mas mesmo nessas horas, há um lugar seguro, a presença de Deus. O nosso Deus não entra em pânico. Ele não se assusta com nossa dor, não se irrita com nossa fraqueza, não se afasta quando choramos. Ele permanece, Ele cuida, Ele cobre com sua misericórdia cada área do nosso ser que parece estar em pedaços. Às vezes, o céu parece em silêncio e o tempo da resposta parece um deserto. Mas mesmo no meio da espera, mesmo quando a vida não faz sentido, Jesus continua sendo o mesmo, fiel, presente. Bom, é nesses momentos que mais precisamos lembrar. Não caminhamos por sentimentos, caminhamos pela fé. E essa fé diz que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Mesmo quando não ouvimos, Ele está falando. Mesmo quando não entendemos, Ele está conduzindo. Não existe dor que Ele não compreenda, nem confusão que sua paz não possa acalmar. Quando tudo parecer sem rumo, levante seus olhos, não para o caos, mas para o Cristo. Porque há poder no nome de Jesus. Poder que invade a escuridão. Poder que quebra cadeias. Poder que restaura o que foi perdido. Como diz 1 João 4:4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você não precisa ser o mais forte. Você só precisa crer em quem vive em você. Se essa verdade falou ao seu coração, comente: maior é o que vive em mim. Vamos proclamar isso juntos, como um povo que não anda sozinho. Há uma verdade poderosa que precisamos lembrar todos os dias. Jesus tem toda a autoridade. Autoridade sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o medo, sobre a culpa, sobre toda a escuridão.
Não há nome mais alto, não há poder maior, não há força contrária que possa permanecer de pé diante dele. Muitos vivem oprimidos porque esqueceram quem realmente reina. Muitos andam como derrotados porque não compreenderam que já foi vencido o maior inimigo. Jesus não apenas venceu, ele venceu por você. Ele tomou as chaves, ele quebrou as correntes, ele desfez as obras das trevas, ele destruiu o domínio do pecado. E agora, a vitória dele é a nossa herança. Não significa que não haverão tempestades, elas virão. Mas até sobre elas, Jesus tem domínio. Ele acalma o vento, ele ordena ao mar que se aquiete. Ele não apenas está no barco com você, ele é o Senhor do mar. Você pode até estar cercado por dificuldades hoje. Pode estar no meio da batalha mais intensa da sua vida, mas mesmo assim, há esperança. Porque a batalha não é só sua. O general dos exércitos luta por você. Levante os olhos, enxergue quem está do seu lado. Romanos 8:31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não deixe o inimigo mentir para você. Ele quer que você esqueça quem é o seu Salvador. Quer que você questione seu valor, sua fé, sua identidade. Mas a cruz de Cristo é a resposta. Ela prova seu valor. Ela grita que você foi amado, escolhido e resgatado. Você não está à deriva. Você está firmado na rocha que nunca se abala. Se você crê na autoridade de Jesus sobre sua vida, declare agora nos comentários: toda autoridade pertence a Jesus. Às vezes, a dor não vem como um trovão. Ela chega silenciosa, devagar, e vai se alojando no coração. Uma decepção, uma oração ainda sem resposta, um luto, uma perda, um medo que insiste em voltar. A vida não é feita só de altos, existem vales, e há momentos em que o céu parece distante. Mas mesmo quando tudo ao nosso redor grita abandono, a verdade permanece. Deus está conosco. Ele não prometeu um caminho sem sofrimento, mas fez algo ainda mais profundo. Prometeu sua presença em meio a cada dor. Ele nunca disse que não passaríamos pelo fogo, mas garantiu que as chamas não nos consumiriam. Ele nunca disse que não enfrentaríamos tempestades, mas garantiu que jamais nos deixaria naufragar sozinhos. O nosso Deus entra no meio da fornalha, caminha no meio do deserto, sustenta nas águas profundas, consola no vale da sombra da morte. É a presença dele que muda tudo. Não é sobre entender tudo, nem sempre entenderemos, mas é sobre confiar em quem nunca falha. Como Isaías 43:2 nos lembra: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Essa é a promessa. Não de ausência de lutas, mas de companhia fiel no meio delas. A dor pode tentar silenciar sua esperança, mas o Espírito de Deus fala mais alto. Ele te sussurra: você não foi esquecido. Amém.